Hoje eu vou te ensinar a ser uma pessoa completamente desapegada e tu vai começar a perceber que ser desapegada é um dos maiores superpoderes que você pode ter. Porque uma pessoa que é desapegada, tudo flui na vida dela naturalmente. Agora, quanto mais você é apegada a pessoas, a situações, a circunstâncias, mais travada é a tua vida. Então, se tu quiser destravar a tua vida de uma vez por todas, você precisa ser desapegada. E é isso que eu vou te passar aqui. Então, assiste esse vídeo aqui até o final, porque você vai literalmente se transformar e ser um novo ser humano, uma nova pessoa. E eu falo isso com muita convicção, gente, porque ser desapegada mudou literalmente a minha vida. Eu, inclusive, hoje, ser desapegada é uma das minhas maiores habilidades. Eu não sei se é por conta do TDAH, né? Que uma pessoa que tem TDAH, ela tende a esquecer tudo que é irrelevante muito rápido. E, pra mim, quando eu vejo pessoas apegadas a, sei lá, a outras pessoas por 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não entra na minha cabeça. Eu fico, tipo, cara, e aí? Tua vida empacou, travou, parou, tu não percebeu e agora tudo tá fluindo à tua volta e você é a pessoa que tá ali estagnada porque você vibra naquela escassez de ser apegado constantemente. Sabe aquela pessoa que tem a vida tão desinteressante que se apega a tudo à volta dela? É aquilo, quando você tá vazio, qualquer coisa pode te encher. Mesmo que sejam coisas ruins, mesmo que sejam pessoas ruins, para quem está vazio, para quem está passando fome, qualquer coisa serve. Mas quando você está cheio, tu consegue escolher, tu tem o teu poder de volta, tu tem a tua autonomia. Quando você é uma pessoa apegada, o teu poder, a tua autoridade está sobre as outras pessoas. As outras pessoas à tua volta definem como que tu vai se comportar. Afinal, se você é apegado e tem medo de perder alguém ou alguma situação, tu vai moldar o teu comportamento para caber ali, ou seja, você não vai ser autêntico e você vai perder a maior energia, assim, top 1 de atrair tudo, que é a energia da autenticidade. Aí tu vai perdendo tantas coisas para caber em uma situação, em um contexto que às vezes não é nem a melhor coisa que você poderia se encher. Então sim, o apego é simplesmente a melhor representação de escassez que existe. E é aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal, se você me acompanha aqui de um tempo, você já sabe. Quem vibra em escassez vibra na frequência mais baixa, mais antimagnética possível. Por muito tempo eu tentei entender por que a minha vida fluía e por que a vida das pessoas à minha volta não fluíam. E hoje eu entendo que é simplesmente por conta do desapego. Quando você é uma pessoa desapegada, você vibra em extrema abundância. Quanto mais desapegado você é, mais abundância tem na sua cabeça. É só olhar uma pessoa mesquinha. Quanto mais mesquinha é uma pessoa, mais mente escassa ela tem, porque ela pensa que amanhã vai faltar, ela pensa que não tem para todo mundo no universo. E quanto mais desapegada é uma pessoa, quanto mais ela pensa assim, tem para todo mundo. O universo é abundante e tudo que é para ser meu vai chegar naturalmente para mim. E eu sempre tive isso na minha vida, sabe? Tudo que eu já perdi, tudo que eu já vivi, assim que acontecia a situação, eu já pensava automaticamente, é porque tem coisa melhor. É porque vai vir coisas melhores. E acreditem, sempre vieram coisas muito melhores do que eu imaginava, porque essa era a minha expectativa. Eu não tinha expectativa de coisas ruins acontecerem. Eu gerava demanda para coisas boas e o universo, o mundo à minha volta respondia aquilo que eu esperava, porque aquilo que eu estava esperando era a frequência que eu estava emitindo. Então, o apego é a maior representação de escassez. Com o tempo eu fui analisando que o fluxo da vida é deixar as coisas fluírem, sem ter que controlar tudo. E se você for analisar as coisas do universo, como por exemplo um rio, eu aqui moro
eu em Santa Catarina, né? Eu moro do lado da praia e quase todos os dias eu vou na praia e fico observando o mar. E eu sempre olho a frequência das ondas. E eu começo a observar que nada é verdadeiramente linear. Nem a batida do nosso coração, a frequência do nosso coração não é linear. Nem a frequência das ondas do mar, é sempre ali altos e baixos. E às vezes o mar está calmo, às vezes o mar está agitado. Isso me leva a Eclesiastes, onde Salomão falava assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, não quer dizer que ser desapegado é ser uma pessoa passiva. Tanto é que eu falei no vídeo passado que eu não espero as coisas darem certo, eu faço as coisas darem certo. Mas tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. O problema é que no tempo de colher, no tempo que é para você simplesmente deixar as coisas fluírem naturalmente, você tenta controlar também. E é nesse momento que você estraga tudo, porque é nessa parte que o que você plantou vai voltar para você. Aí você tá ali tão fixado, tipo, será, que aquilo simplesmente trava, que aquilo simplesmente não chega mais para a tua vida. Então eu percebi esse padrão da natureza. Uma hora você avança e uma hora você solta, você deixa fluir. É só olhar pro universo, o padrão de Deus, o padrão da natureza. Inclusive desci até aqui embaixo para vocês sentirem a brisa que eu tô falando. Gente, é isso aqui, ó. Todo dia essa calmaria, essa paz, mas tem dias que a gente não consegue ficar aqui nessa parte, porque o mar tá tão agressivo que a maré sobe muito. Mas assim, grande parte do tempo é nessa frequência, ó, nessa calmaria. E até as ondas do mar, se tu for parar para analisar, nem elas são retinhas, elas são altos e baixos. Frequência, tudo é frequência, sabe? Frequência, onda, nada é completamente linear. Então o maior problema é você querer avançar na hora que era para você soltar, na hora que era para você confiar e deixar as coisas fluírem. Confie que aquilo que é seu vai vir para você naturalmente, porque a tua frequência, caso você perceba ou não, mas ela sempre atrai coisas ou pessoas da mesma frequência. Hoje eu vejo muitas mulheres reclamando da pessoa que elas atraem e elas ficam reclamando, e esse é um cuidado que você tem que ter. Cuidado com as pessoas que você atrai na sua versão rebaixada. Como assim? Às vezes você tá vivendo uma fase horrível e as pessoas que você vai atrair nessa fase vão representar exatamente essa fase ruim que tu tá vivendo. Então, às vezes tu reclama de uma pessoa, sei lá, a mulher tá reclamando de um cara, só que ela é exatamente compatível com esse cara, porque às vezes a ferida dela tá toda aberta e quando a tua ferida tá aberta, tá exposta, você sempre vai atrair as moscas. Então, às vezes esse cara, essa pessoa que você pensa que não tem nada a ver com você, é justamente a pessoa mais compatível com essa versão que tu tá vivendo. Então, assim, quer atrair coisas melhores, você primeiro precisa se tornar uma coisa melhor, uma pessoa melhor. A pessoa que você gostaria de atrair, porque é aquilo, o universo à tua volta se conecta exatamente com a tua essência, com aquilo que tu é. E ele sempre vai mandar mais de você, porque assim, nós não estamos no universo, nós somos o universo. Não tem essa separação entre você e o externo. Por isso que tudo à tua volta acaba se conectando com você. Por isso que ser desapegado é a maior forma de você mostrar que tudo está sob controle sem você precisar ter o controle. Ou seja, ser desapegado é você ter fé. E fé move absolutamente tudo. E uma coisa que eu faço para me desapegar de absolutamente tudo é isso.
é ter essa fé. E eu tenho fé principalmente em Deus. E quanto mais fé eu tenho em Deus, mais as coisas acabam fluindo na minha vida, mais eu me torno grata. E quanto mais grata eu sou, mais eu atraio um percentual da essência de Deus para minha vida. Então eu sinto que ele fica me observando o tempo todo e me abençoando o tempo todo. E é exatamente isso que acontece na minha vida. Eu presencio e vejo tantos milagres, tantas situações que eu fico, sabe, com aquela cabeça, tipo, como assim? Porque quando você não é apegado, Deus sempre te mostra que tem coisas muito melhores. Às vezes você tá apegada a uma florzinha e Deus quer te dar um buquê de flores enorme. E às vezes você só não ganha esse buquê de flores enorme porque você tá apegado a uma florzinha só, porque pensa que é só isso que tem para você. Por isso que em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos lá, o que é consagrar? Consagrar é basicamente entregar para Deus. E aí que eu te pergunto, como que você vai ser apegado a uma coisa que não é sua? Quando você entende que nós estamos aqui de passagem, de que nem o seu corpo é seu, porque se fosse, você definiria a hora que você fosse nascer e a hora que você fosse morrer. Só que a gente não consegue acrescentar nem um dia a mais na nossa vida. Então nem o nosso corpo a gente tem. Por isso que hoje eu consagro todas as coisas. E é por isso que todas as coisas acabam fluindo. Porque quando eu consagro, eu não tenho apego por aquilo. Eu apenas administro aquilo que Deus já me deu, aquilo que meu Pai já me deu. E quando a Bíblia fala lá em 1 Pedro para lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, isso é um convite direto ao desapego. A você ser uma pessoa desapegada. E consagrar é isso. Quando você consagra, você confia que tem um gestor muito melhor cuidando das suas coisas, cuidando da sua vida. Se você não consagra a sua empresa ao Senhor e ela é só sua, ela está suscetível a tudo. Porque o diabo não mexe somente naquilo que é de Deus. E se a tua empresa é de Deus, se o teu canal no YouTube é de Deus, como o meu, e se todos os teus negócios são de Deus, o diabo simplesmente não tem como mexer, porque ninguém mexe naquilo que é de Deus. E essa é a visão que eu tenho que mais me deixa assim desapegada, porque eu sei que Deus sempre tem o melhor, que as coisas de Deus são sempre maiores e melhores do que aquilo que eu imagino, e eu vivo a minha vida com várias surpresas. Inclusive, semana passada, Deus me surpreendeu de uma forma tão extraordinária que eu até agora fico assim, gente, é naturalmente impossível de acontecer, mas Deus, ele tá cuidando de todos os detalhes, de todas as situações que ele acaba surpreendendo a gente nas áreas que a gente nem vê. Só que isso só acontece quando você desapega, porque desapegar é confiar. Confiar é você ter fé. E a pergunta é, por qual motivo você ainda vai ter apego se não é nada verdadeiramente seu? Se você consagrar tudo. E eu penso assim, cara, eu só tô aqui de passagem. Eu só usufruo daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E quanto mais generoso você é, quanto mais você não tem essa mentalidade de apego às coisas, mais você prospera e mais Deus te dá coisas inesperadas. É igual tá escrito lá em Provérbios: a alma generosa prosperará. A alma generosa tem um pedacinho de Deus nela, porque eu imagino que se Deus viesse de novo aqui na Terra, uma das qualidades, características que ele ia mais ter era de ser generoso. Porque quando ele veio aqui, um dos comportamentos dele mais presente era a generosidade. E quando ele viu uma pessoa cativa, sempre fala lá na Bíblia, e ele se moveu de íntima compaixão. Então, quanto mais generoso você é, mais você tem um pedaço da essência do próprio Deus na tua vida. E se tu tem a essência do próprio Deus na tua vida, na tua alma, e se Deus é abundante, o que vai acontecer na tua vida?
é óbvio que você vai ser uma pessoa extremamente abundante. Porque você tem a essência do próprio Criador na tua vida. Por isso que é impossível você ser escasso, porque você está refletindo a glória de Deus. E Deus literalmente pisa em rua de ouro. Deus é extremamente abundante. Agora, sabe uma pessoa que não prospera de jeito nenhum? E quando eu vejo essa característica na pessoa, eu já sei que ela nunca vai destravar, porque é uma pessoa avarenta. Exatamente aquilo que Deus não seria. Sabe aquele indivíduo mesquinho, que ele já tem um senhor, que é o dinheiro, que é mamon? E quando Jesus falou lá naquela passagem do jovem rico, para ele vender tudo o que ele tinha e seguir Jesus, o que ele estava querendo mostrar? Ele estava querendo mostrar quem que era o senhor do jovem rico. Por isso que Jesus fala que você não pode ter dois senhores. E muitas pessoas usam esse versículo para dizer que dinheiro é errado, que é quase um pecado você ser uma pessoa próspera. Mas na verdade existiam várias pessoas que ajudavam, muito ricas, que ajudavam financeiramente o propósito de Jesus na Terra. Isso fala claramente na Bíblia, né? As mulheres ricas, Nicodemos, e elas continuavam seguindo Jesus porque mesmo tendo dinheiro, o dinheiro não tinha elas. Elas eram desapegadas. Então sim, o mundo é extremamente abundante, mas eu te garanto que tem muito mais para quem é desapegado. E você só é desapegado quando você entende que nada é verdadeiramente seu. E se você veio até aqui, comenta nesse vídeo aqui embaixo essa frase: tudo vem até mim naturalmente. Se você quer começar a prosperar verdadeiramente e a destravar, né, a tua mentalidade, eu tenho um treinamento completo, somente focado em destravar a tua cabeça para tu se tornar a tua melhor versão. Então, se você quer ir para o próximo nível, é só clicar no link aqui da descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Também não deixe de clicar aqui na sugestão do YouTube, tá? Para você não sumir agora, tem muito conteúdo enriquecedor para você assistir. É só clicar aqui nesse negócio que tá aparecendo na tela.